pessoal, vamos lá para mais uma aula. Essa, como dito, é a prévia, não é isso? Uma aula prévia que vem um pouco antes aqui da aula que vai acontecer logo mais às 8 horas, para que todo mundo saiba o que vai rolar aqui na aula. Então o objetivo é isso, é mostrar o que vai acontecer na aula. Embora a gente já começou ela na semana passada, e o nome clássico ali, o principal era HAL, não é isso? O elemento HAL. Trouxe aqui alguns deles, daqui a pouco eu tiro essa poluição e vou ficando só o que me interessa aqui para essa aulinha prévia. Vai ser legal porque é só uma continuação, né, do que a gente já começou na aula passada. E a gente trouxe, aliás, acabamos a aula nesse contra o Speed, nesse, onde eu tinha pendurado um elemento HAL e a gente brincou um pouco com ele, mas ele não ficou muito legal. Aí hoje a gente vai dar uma sequência. Vou adiantar um pouco, a gente vai montar uma giga de teste aqui ao vivo, em cores, para que vocês entendam o que está sendo feito e exatamente como que seria que um HAL, um elemento HAL, iria se comportar dado essa giga de teste aí, professor. Independente desses três nomes que vão aí, eu diria para vocês nortear a aula de hoje, né? Então, vai ser os nomes importantes, que é unipolar, bipolar e linear. Então, esses três nomes ele vai estar sendo evocado assim, a alguns instantes, porque vai ser em função desses três nomes que a gente vai então classificar esses elementos HAL e dar sequência para que vocês saiam aqui da aula de hoje feras mesmo. Bom, o que tem aqui? Imã, tá? Um estatorzinho que vai dentro nesse caso desse induzido, né? Que trabalha em interlock e overlock, tá? E o que eu quero focar aqui e chamar a atenção? Realmente é do ímã, não é isso? E se você encostar qualquer metal, você vai perceber que o ímã é atraído por qualquer dessas direções. Mas se eu tiver um outro ímã, você vai notar que um atrai, um repele, um atrai, um repele. Isso é importante para a gente entender um desses três elementos HAL que a gente vai chamar unipolar, bipolar ou ainda linear, tá bom? Então, tira de cena, porque a gente vai trazer ele logo a mais. Os contra speed a gente já falou aí na aula passada, e vou tirar também, porque a gente já comentou sobre ele. E aqui pouco importa como que seria essa plaquinha, se ele tiver um HAL, então eu quero testar, eu quero saber como é que ele funciona. E normalmente eles têm, né? Tá? Se eu olhar, aqui embaixo tem um ímã, tá? Dessa alavanca aqui, ó, que se movimentou agora. Dá até para ver um pouquinho dele aqui, ó. E esse ímã vai excitar ou não um HAL que está aqui embaixo. Dá para vocês verem aqui, três terminaizinhos, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, ó. 1, 2, 3 terminais, que certamente seriam os terminais do HAL que nós falamos na aula passada, que seria 2 alimentação, né, VCC e GND, e um terceiro pino seria o volt, que seria a saída, que é o que vai conversar com a automação, tá? Aqui não é muito diferente, eu trouxe ele na aula passada, só que outros tipos de control speed. A gente pretende não chegar nesse lá hoje, né, claro, nesse um pouco mais avançado. Já visto que tem outros componentes aqui que a gente teria que passar por ele antes, tá? Mas é muito semelhante ao que a gente vai ver do control box de parada. Eu trouxe aqui um motor um pouco mais completo, porque eu tenho o que me interessa, né? Então eu tenho alojado aqui nessa plaquinha, alojado no motor 3 HAL, aqui eu consigo ver tá? Um segundo e um terceiro, estão presos aqui, que eles vão se comportar à medida que esse motor vai se comportar diferente, né? Ou de forma diferente mesmo entre um e outro, à medida que esse motor roda. E por sua vez, esse comportamento vai avisar nesse cabo lá para o motor, que a gente chamou de encoder, mas no fundo não é um encoder, né? Mas ele vai se comportar como encoder porque ele avisa para a automação, para a caixa, né, para o control box, em que momento tais bobinas vão ser energizadas, que a gente chamou de UV e W, daí eles estarem aqui, daí a importância da gente estudar. Tá? Outro vai ser o do sincronizador, né? Esse é o sincronizador, veja que é diferente de encoder, tá? No sincronizador tem também um elemento HAL alojado, ele vai se comportar de um jeito que talvez seja unipolar, bipolar ou ainda linear. A gente vai ver isso aqui na aula. Esse de uma máquina Juke, né? Veja que ele não é óptico, tá? Eu até trouxe um óptico aqui, ou eu trago na aula, não tá aqui, mas eu trago na aula, que vai ter 2 ímãs que vai conversar com o HAL que tá aqui, e aqui um ferrite que vai conversar fazendo um pequeno encoder aqui, tá? Vamos trazer ele também. Esse semelhante aqui a gente comentou, eu vou tentar trazer ele aqui pra gente brincar um pouco no giga de teste que a gente vai criar aqui, tá? Tentar fazer uma gambiarra aqui pra gente ver como que esse chamado bipolar vai funcionar, e aí mais à noite vocês vão ver. A bobina, a mesma coisa, só pra mostrar que eles são alojadinhos aqui, cadê? Onde que é? Eu vi aqui. Aqui, ó. Eles têm um espacinho onde eles são encaixados. Na aula eu mostro para vocês, eles vão encaixar um aqui,
segundo aqui e o terceiro aqui, tá? E esses fios onde vai fixado na plaquinha, mas na aula eu deixo mais claro para vocês. É só para ver se a gente consegue adiantar um pouco mais. E tá aqui, eu diria os 3 modelos, vamos dizer assim, clássicos e principais que na nossa área a gente utiliza, tá bom? Existem outros, mas o que a gente vai utilizar é basicamente esses 3 tipos. E o desafio de vocês é, na conversa entre grupos e colegas, vem cá, fulano, qual que você achou aí similar na praça? É o A3144, ou 305, 308, que deu certo no tipo 49E, 41F, que são os mais utilizados que a gente utiliza aqui, é isso? Então a gente vai amadurecer um pouco mais aqui daqui a pouquinho, beleza? Aguardo vocês aqui então. Por hora é só isso, essa prévia é sempre rápida mesmo, tá? Eu não cheguei a mostrar, mas vamos tentar ampliar então esses datasheets, tá bom? Pra gente tirar informações aqui que a gente julga relevante e importante para nossa aula, tá bom? Até mais. Eu acho que no... Ah, tá aqui, ó. Esse é o sincronizador óptico, né? Você vai encontrar também aí no seu dia a dia. O volante já vai te dar uma ideia de que é óptico, né? Porque quando você virar o volante, você vai ver que tem elementos que vai ser difuso, né? Assim, que vai absorver calor, luz, com cores mais escuras, e vai ter elementos reflexivos, com a cor tipo brilhante, ou tipo alumínio, ou mesmo com cara de espelhos mesmo, para a luz bater e refletir, tá? Não é o caso desse que a gente quer comentar, tá bom? Então, só para fazer um contraste com o que a gente está falando com os que utiliza elemento RAL, tá? Aqui também tem um, tá? Ele usa RAL, aqui seria óptico, né, que é um disco, mas eu tenho 3 aqui que vai fazer o UVW, que é também muito característico com o elemento RAL, beleza? E aí a gente vai ampliando um pouco mais aqui então a nossa aula. Acho que a prévia tá bom demais, não percam, vai estar bacana, continuação da aula passada falando de elemento RAL. Até mais.